Evento nacional realizado na capital catarinense projeta mais de 400 milhões de reais em oportunidades. Santa Catarina gera quase 3 mil empregos em julho. Estado acumula mais de 80 mil novas vagas em 2025. Universidade Federal do Paraná terá hospital infantil com verba estadual. Nova unidade amplia leitos pediátricos do SUS na capital paranaense. Expo Inter tem recordes de público e vendas. Maior feira agropecuária da América Latina supera expectativas nos 2 primeiros dias. Partidários pedem liberdade para Jair Bolsonaro. Julgamento do líder da direita começa nesta terça. Terremoto de 6 graus de magnitude atinge Afeganistão, deixando centenas de mortos. E veja também, entramos na Semana da Pátria. Paraná celebra a independência com cerimônia no Palácio Iguaçu. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 1º de setembro. Agora no horário de Brasília, 8h01. Iniciou hoje e segue até domingo a Semana Catarinense do Pescado. A iniciativa tem como foco incentivar o consumo de peixes e derivados no estado catarinense, valorizar a cultura pesqueira e agrícola local, além de fortalecer toda a cadeia produtiva do setor. Santa Catarina é referência no setor pesqueiro e aquícola do Brasil. O estado lidera a produção nacional de ostras, mexilhões e algas, além de ter destaque na produção de vieiras, trutas, carpas e tilápia. Abriga também a maior enlatadora de pescados da América Latina, sendo líder nacional em exportações, número de empresas e postos de trabalho no segmento. Em 2023, o valor bruto da produção industrial foi de mais de 4 bilhões de reais, representando 61% da produção nacional. Com o objetivo de estimular ainda mais o setor, foi criada a Semana Catarinense do Pescado. A programação começou nesta segunda-feira, com a presença do governador no Largo da Alfândega, no centro de Florianópolis, e o anúncio de novos investimentos na área. Então é uma valorização desse segmento que é muito importante economicamente para Santa Catarina, né? Pela primeira vez a Secretaria está organizando toda a cadeia produtiva, todo o incentivo que a gente possa dar e agora divulgando, fomentando para que as pessoas possam consumir mais esse tipo de alimentação que é mais saudável. Então é um pacote muito grande aí de incentivo também, através da Cidasc vamos comprar um sequenciador genético para fazer análise de DNA do pescado, para evitar fraude no comércio de pescados através de análise de DNA, para não acontecer o famoso gato por lebre, e por aí vai, são diversas ações para esse setor. A ação também busca ampliar o conhecimento da população sobre a diversidade e qualidade dos pescados catarinenses, além de destacar os benefícios nutricionais. Atualmente, o consumo per capita de peixes no Brasil é de cerca de 10 quilos por ano, abaixo da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de 12 quilos. A campanha pretende contribuir para elevar esta média. Nós somos o estado com a maior longevidade. E se nós comermos um pouquinho mais de peixe, daí sim, aí nós vamos passar dos 100, né? Eu não tenho dúvida. Nos últimos dias, Florianópolis sediou o Startup Summit 2025, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo do Brasil. Foram 3 dias de atividades que reuniram mais de 10 mil pessoas com oportunidades de negócios e movimentação da economia local. No Centro-Sul, empresários, investidores e representantes de 20 países circularam entre os corredores do Startup Summit. Foram 350 empresas participantes, 120 fundos de investimento e mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais. É um evento que traz, além de trazer divisas, ele traz incremento no que saiu de negócio aqui, na troca de cartão, negócios já palavrados, outros já contratados. Isso é um efeito muito rápido. É um efeito que ganha o Estado, ganha o município, ganha a tecnologia
ganha o Sebrae por fazer essa articulação e a gente é parceiro. Segundo os organizadores, somente as rodadas de negócios devem movimentar cerca de 400 milhões de reais. O impacto também se refletiu na cidade, com hotéis e restaurantes lotados durante os 3 dias do encontro. É muito importante essa integração, a participação do governo do estado junto ao Sebrae e à ACAT, os organizadores do evento, através da SCTI, da FAPESC e da CICOS, porque a gente mostra o quanto o governador Jorginho Mello e o governo do estado entendem que essa integração entre a sociedade e o poder público traz resultados positivos. O desenvolvimento das empresas, pequenas empresas com viés de tecnologia, conectando com as médias e com as grandes, sempre vão passar por políticas públicas, por incentivos, por estruturas que o governo do estado tem que dar, as prefeituras têm que dar. Entre tantas empresas, destaque para o estande do governo estadual, organizado pela FAPESC e por secretarias ligadas à indústria e à inovação. O espaço serviu para dialogar com o público e aproximar as políticas de incentivo às demandas do setor produtivo. É isso que o governo do estado faz, teve aqui durante os 3 dias, nós tivemos uma demanda incrível, inclusive com grande interação com a União Europeia, Canadá, a Índia, tinha um stand aqui também colado a gente, onde a gente trocou muita informação e estamos preparando agora as novas iniciativas que o governo do estado vai ter para fomentar e acelerar a participação de empresas no mercado. Com a programação voltada para a inovação e novos negócios, o Startup Summit reforçou o papel de Santa Catarina como referência no setor tecnológico brasileiro e internacional. A bandeira vermelha patamar 2 continua valendo neste mês de setembro. Portanto, os consumidores vão receber as contas de energia elétrica com adicional de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a permanência da bandeira vermelha patamar 2 permanece porque a afluência dos reservatórios das usinas abaixo da média não são favoráveis para a geração hidrelétrica. Sendo assim, há a necessidade de maior acionamento de usinas termoelétricas, com custos de geração mais elevados. A agência reitera a importância do uso responsável da energia elétrica. Dados do novo CAGED mostram que Santa Catarina tem a menor taxa de desemprego do Brasil, com 2,2%. De acordo com o documento, o estado gerou 2.773 novas vagas de emprego formal no mês de julho, acumulando um saldo de 82.993 novos postos de trabalho em 2025. Segundo o novo CAGED, o setor que mais contratou no mês de julho foi o de serviços, respondendo por cerca de 65% do total. A categoria foi impulsionada, sobretudo, pelas atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Os setores da construção e da indústria contribuíram com cerca de 22% e 15% das contratações, respectivamente. Santa Catarina vem se destacando com bons índices em diversos setores. Na semana passada, o estado foi considerado o segundo mais competitivo do país, o mais seguro para viver e o de maior capital humano, segundo o ranking de competitividade dos estados. Esses bons resultados, eles conversam com os indicadores de trabalho em Santa Catarina. No mês de julho, por exemplo, foram geradas quase 3 mil novas vagas de emprego de trabalho formal. No acumulado de 25, já chegamos a quase 83 mil novos postos de trabalho. E aí se destaca o setor de serviços e a indústria. É importante destacar que a cada 8 empregos que são gerados na indústria de transformação no país, um deles foi gerado aqui em solo catarinense. Além disso, o salário médio de admissão em Santa Catarina, ele avançou de terceiro para o segundo melhor do país, um valor acima da média brasileira. De acordo com os dados, no acumulado do ano de 2025 até julho, o maior destaque ficou com o setor de serviços, que empregou em torno de 40% da mão de obra em Santa Catarina.
O segundo maior empregador foi a indústria, que contratou formalmente cerca de 36% dos trabalhadores no estado. Dentro desse último agrupamento, a indústria de transformação teve o melhor desempenho, somando 29.161 novas vagas. Esse índice representa o equivalente a quase 13% de todo o saldo nacional. Já os municípios que lideraram a geração de empregos no estado foram Joinville, Chapecó e Itajaí. Juntos, as cidades concentraram cerca de 18% das novas contratações em Santa Catarina. Na sequência, destacaram-se os municípios de Blumenau, Florianópolis, Brusque, Palhoça, Jaguaruna, Gaspar e Itapema. O governo aumentou a previsão do salário mínimo para 2026. O projeto de lei orçamentária estima um mínimo de R$ 1.631 acima do valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O valor representa alta nominal de 7,28% em relação ao salário de 2025. O aumento segue a regra aprovada no final do ano passado, que limita o crescimento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação registrada no ano anterior. Segundo a regra, o reajuste considera o INPC acumulado até novembro de 2025, mais o crescimento do PIB de 2024. O valor final pode ser maior se a inflação até novembro superar a estimativa. O governo vai enviar uma atualização ao Congresso em dezembro, com base, então, nos números definitivos. E o Paraná vai ganhar um novo hospital voltado exclusivamente ao atendimento infantil pelo SUS. O governo do estado anunciou o repasse de R$20 milhões para a primeira fase da construção do chamado HCzinho, o Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas da UFPR em Curitiba. A nova unidade deve ampliar em mais de 3 vezes o número de leitos voltados a crianças e adolescentes. O anúncio foi oficializado nesta segunda-feira na reitoria da Universidade Federal do Paraná. O novo hospital será construído em um terreno ao lado da maternidade do Hospital de Clínicas, na Rua General Carneiro, e terá a gestão vinculada ao UFPR. Nós temos outros hospitais, mas esse é exclusivamente pelo SUS e vai atender a todas as nossas crianças da capital e do estado do Paraná. A previsão é que o investimento total para a obra seja de R$ 125 milhões. A primeira fase vai contar com os recursos repassados pelo estado. A expectativa é que o projeto arquitetônico fique pronto até 2026, seguido pela licitação para a construção, que deve durar cerca de 2 anos. O Hospital de Clínicas é um hospital fundamental para o Paraná, para a capital. Tem um grau de especialização fantástico. Quando eles se mobilizam internamente para criar um espaço maior ainda para a pediatria e para as patologias associadas à pediatria, nós estamos vendo que o próprio hospital quer crescer. Cabe aqui ao poder público ajudar no que for possível. Com o HCzinho em funcionamento, a capacidade de atendimento do complexo do Hospital de Clínicas será ampliada. Os leitos pediátricos devem saltar de 40 para 130 e as UTIs de 8 para 35. A unidade também vai contar com 2 salas cirúrgicas e ambulatórios especializados. É muito importante essa separação do atendimento pediátrico do atendimento para adulto. No hospital enorme, como é o Hospital de Clínicas, a gente conseguir fazer essa separação é uma referência para todo o Brasil. O que está acontecendo aqui hoje é uma referência para outros estados brasileiros também adotarem, pegar seus maiores hospitais públicos e separar o atendimento pediátrico do atendimento de adulto. Além de oferecer atendimento gratuito pelo SUS, o hospital terá papel importante na formação de novos médicos e profissionais de saúde, unindo assistência, ensino e pesquisa. O objetivo é que a nova estrutura se torne referência em prevenção, diagnóstico e tratamento de condições clínicas complexas na pediatria.
A gente precisa do apoio do governo do estado do Paraná. Como eu falei, a SESA, a Secretaria Estadual de Saúde, foi o primeiro ente público a acreditar e abraçar esse projeto. Isso foi confirmado pelo nosso governador, Ratinho Júnior, numa reunião que nós tivemos com ele no Palácio. Então, esse apoio do governo do estado do Paraná é fundamental para que o HCzinho se torne uma realidade, para que todos os nossos pequenos paranaenses eles tenham um atendimento de saúde que eles merecem. A solenidade de assinatura ocorreu na Sala dos Conselhos Universitários da Reitoria da Universidade Federal do Paraná, a quem o futuro hospital está vinculado. O governo do Rio Grande do Sul anunciou hoje o início das obras das novas pontes na rodovia RSC 287 em Santa Maria. As estruturas sobre o Arroio Grande, que foram levadas pelas enchentes de maio de 2024, serão substituídas por projetos modernos e resilientes que incluem duplicação de pista, alteamento do leito da rodovia e solução de engenharia voltadas a suportar futuros eventos climáticos extremos. No Arroio Grande, localizado no quilômetro 226 da rodovia, serão construídas 2 novas pontes, cada uma com 11 metros de largura e mais de 60 metros de comprimento, além da duplicação de 800 metros de pista elevada em aproximadamente 2 metros com aterro em pedra. O investimento estimado é de R$ 60 milhões, com previsão de mais de 150 colaboradores. O cronograma prevê a conclusão da primeira ponte em 6 meses e da segunda em 7, totalizando 13 meses de execução. Feliz de poder voltar aqui numa obra que é esperada, a gente sabe há bastante tempo, e a gente pede a compreensão e agradece a paciência das pessoas, porque não é simplesmente a reconstrução da ponte anterior. Fosse isso, o projeto já existia, de uma ponte que tinha por aqui, já licenciada, já com estrutura, o terreno conhecido. Se fosse refazê-la era uma coisa, mas não é. É fazer uma ponte nova. É uma ponte diferente, o vão dela é maior, ela sai de 44 metros para quase 70 metros de vão, e a intervenção vai ser por quase 1 quilômetro, porque a gente vai fazer essa ponte já com a duplicação que era prevista na concessão lá para o ano 18, sendo antecipada agora. Então, é quase 1 quilômetro de intervenção na pista, uma ponte que vai ser já duplicada, com quase 70 metros de vão, não mais 44 metros, mais alta, 2 metros mais alta essa ponte. Isso envolve novos estudos, novos projetos. Aí teve que superar temas contratuais também do próprio processo de concessão, da parte regulatória desse contrato. E tudo isso foi superado e finalmente essas obras começam aí nessa semana. Perspectiva de em 6 meses a gente ter já a ponte estabelecida, 13 meses para a obra completa, para ter toda a intervenção desse quase 1 quilômetro de intervenção. Mas a ponte deve vir aí em torno de 6 meses já entregue à população, superando essa necessidade das pontes provisórias que são cedidas pelo Exército Brasileiro. Partidários de Jair Bolsonaro se mobilizaram neste domingo em Brasília, com gritos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eles pediram a libertação do ex-presidente. Agitando bandeiras do Brasil, apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram em frente ao condomínio onde ele está em prisão domiciliar preventiva para pedir liberdade ao líder da extrema-direita. O julgamento do líder da direita por suposta tentativa de golpe de Estado está previsto para começar nesta terça, dia 2 de setembro. Nós viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e espero que esse juiz tenha um pouco de senso, que Bolsonaro não fez crime nenhum e ele julga o Bolsonaro livre no dia 3. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça. No sábado, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância da área externa da residência de Bolsonaro. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde o início de agosto e é monitorado por tornozeleira eletrônica. E esperamos que ele esteja elegível, que esse processo não leve à condenação dele, que ele seja absorvido. Acusado de conspirar para permanecer no poder de forma autoritária após a derrota nas eleições de 2022, Bolsonaro pode ser condenado a quase 40 anos de prisão.
E como já falamos aqui, começa amanhã o julgamento por suposta tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal. Entre os réus está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo deixou reservados 5 dias para o julgamento. Assunto claro para o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui. Finalmente, esse caso parece entrar na reta final. O que esperar, afinal de contas, hein, Tiago? Boa noite, bem-vindo. Vamos fazer então a contagem regressiva, faltam 6 dias, né? Se contarmos todos os 5 de julgamento. Finalmente amanhã começa esse processo, primeiro se ouve, né, a defesa dos réus, depois aí sim, na semana que vem, a gente vai falar mais à frente, entram para os votos dos ministros, né? Lembrando que esse julgamento não é na turma, ele não vai receber o voto dos 11 ministros do Supremo, mas sim apenas os votos dos ministros da primeira turma. Há uma certa até crítica, né, no meio jurídico sobre isso, se pedia para que fosse para que se fosse mais transparente, fosse colocado em plenário. O que é em plenário? Para que todos os ministros votassem, mas vai ser apenas na primeira turma, liderada aí por Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, pelo Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, por Flávio Dino, que também já foi ministro do Lula, né, ativista político, ele vem da política, né, e entra, apesar de ser um juiz, ele entra, né, pela porta do STF, saindo do Ministério da Justiça, indicado por Lula. Então, há muito simbolismo sobre isso. Boa noite a você, oficialmente, e a toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Vamos aos fatos, porque contra eles não há argumentos, né? Nesses 5 dias, são 8 sessões. Ao todo, são mais de 30 horas de julgamento, de duração. É uma mega estrutura. Só para vocês terem uma ideia, de jornalistas credenciados, são mais de 500 no STF. Haja cadeira, haja espaço para ocupar todo mundo. A defesa de Jair Bolsonaro, a mais simbólica, se tudo ocorrer como previsto, deve começar ainda nessa quarta-feira, pela manhã. Depois será feita uma pausa e aí volta na semana que vem, na terça-feira, lá no dia 9, depois da independência, já com o início dos votos, começando por ele, Alexandre de Moraes. Mas não é só Jair Bolsonaro que será julgado. Vamos ver agora na tela quem são os outros envolvidos, quem são as outras pessoas que estão no banco dos réus. A gente começa por Jair Bolsonaro, é o mais simbólico, como eu falei, mas depois vem o Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Depois a gente tem o almirante da reserva, o Almir Gomes Santos, que ele é ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional. Depois a gente tem o Anderson Torres, que foi, inclusive, ex-ministro da Justiça, mas também foi secretário de Segurança do Distrito Federal. Depois, Augusto Heleno, o mais também simbólico e bem conhecido na mídia, porque ele deu muitas entrevistas enquanto Jair Bolsonaro era presidente. Ele também foi ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o famoso GSI, e o Paulo Sérgio Nogueira, que foi ex-ministro da Defesa, assim como o general da reserva, o Walter Braga Neto, que além de ser ex-ministro da Defesa, também foi ex na chapa de Bolsonaro em 2022. Para fechar a conta, o tenente-coronel Mauro Cid, né, que ficou muito famoso bem depois, né, de Bolsonaro deixar a presidência, porque ele era ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e é o delator, né, ele é o dedo duro de todo esse processo, né, trazendo inclusive algumas informações para colaborar com esse relatório que deve culminar aí no julgamento de todas essas pessoas. Mas nos últimos depoimentos ele trouxe algumas contradições que certamente serão questionadas pela defesa de cada um desses, que terá pelo menos aí 30 minutos a 1 hora para apresentar a partir de amanhã. Começa por ordem alfabética o julgamento, mas o tenente-coronel Mauro Cid é o primeiro que recebe a ordem da defesa, porque ele é o delator nesse caso. Então, primeiro vem como escopo a defesa dele e aí depois sim segue-se a ordem alfabética
para a defesa dos demais e aí, na semana que vem, sim, o julgamento. Bom, sobre as expectativas, a gente até falou isso, eu acho que na sexta-feira passada, a gente comentou aqui, né? Devem ter poucas novidades nos autos. Nos discursos, nas palestras, Alexandre de Moraes, pelo menos o relator, já deixa, inclusive, como adjetivos o prenúncio do que deve vir pela frente nesse julgamento lá na primeira turma. Talvez agora, como a gente comentou aqui, a grande dúvida seja sobre as penas e também os crimes que cada um será julgado. Quanto tempo de prisão, prisão semiaberta, prisão em regime fechado, Bolsonaro vai para a Papuda ou prisão domiciliar, como foi o ex-presidente Collor de Mello. São essas grandes questões que se fazem agora. Pouco se questiona, né? Aqueles que se debruçam sobre os autos, aqueles que estudam e falam diariamente sobre essa causa, praticamente já têm o argumento de uma sentença já estabelecida por essa turma. Talvez com um voto ou dois contrário em algumas situações, mas nos autos do relatório de Alexandre de Moraes, certamente virá pelo pedido de condenação. Ele deixa já muito simbolismo sobre as falas dele envolvendo esse julgamento que começa amanhã e a gente certamente vai vir em caráter extraordinário ao longo da programação trazer. Portanto, amanhã e quarta-feira, grandes discussões lá no Supremo Tribunal Federal, fazendo-se a pausa, voltando na terça-feira que vem, para aí sim, já com forma mais ampla, o voto dos ministros e aí sim os detalhamentos das condenações ou não de cada um desses envolvidos nessa suposta trama de golpe do 8 de janeiro, né, envolvendo aí sim as lideranças políticas partidárias e também membros das Forças Armadas. Cenário político movimentado a partir de amanhã, a expectativa é grande. Político e judicial também, né? Verdade. Obrigada, Thiago, então, e até amanhã. Obrigado, André. Uma boa noite a todos. A gente volta a se ver extraordinariamente aqui na tela da Pix TV. Tá certo, então aguardamos. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Forte terremoto atinge Afeganistão e deixa mais de 800 mortos. Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina, supera a expectativa de público e vendas no Rio Grande do Sul. E ainda, na Semana da Pátria, Paraná celebra independência com cerimônia no Palácio Iguaçu. É depois do intervalo, portanto, voltamos já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses.
compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h30. Vamos com alguns destaques internacionais. Um forte terremoto deixou centenas de pessoas mortas e milhares de feridos nesta segunda-feira no leste do Afeganistão. O governo talibã enviou helicópteros de resgate à região. Um terremoto de 6 graus de magnitude, seguido por 5 tremores secundários que foram sentidos a centenas de quilômetros de distância, deixou 800 mortos e cerca de 2.700 pessoas feridas no leste do país. O epicentro do terremoto, que aconteceu a apenas 8 quilômetros de profundidade, foi localizado a 27 quilômetros de Jalalabad, a capital da província de Nangarhar, no limite com a província de Kunar. As informações são do Centro Geológico dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa anunciou 40 voos para transportar ajuda e retirar os mortos e feridos das áreas atingidas. Em 2023, o Afeganistão sofreu um terremoto de grande magnitude na cidade de Herat, na fronteira com o Irã, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu 63 mil casas. As autoridades afegãs alertaram que o número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas avançam nas áreas remotas e destacaram que os danos são muito significativos em Kunar. Cerca de 750 mil pessoas foram convocadas a votar nesta segunda-feira para escolher os membros do Legislativo e também o próximo presidente da Guiana. O pequeno país sul-americano possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo e vive tensões com a vizinha Venezuela. 6 candidatos disputam a presidência, mas há 3 favoritos, segundo a maioria dos especialistas. O atual presidente, Irfan Ali, do Partido Progressista do Povo, de centro-esquerda, busca se manter no poder. Os principais rivais dele são Abray Norton, do partido de esquerda, Associação para uma Nova Unidade, e Azruddin Mohamed, um bilionário apelidado de Trump guianense, que acaba de criar o partido O Investimos na Nação, com o objetivo de quebrar o bipartidarismo. O eleito terá o desafio de administrar a enorme riqueza petrolífera do país. A Guiana possui as maiores reservas de petróleo per capita do mundo. Também terá que lidar com a questão envolvendo a região do Essequibo, rica em petróleo e minerais, e que representa 2/3 do território do país. O local é objeto de disputa com a vizinha Venezuela por discordâncias sobre a demarcação da fronteira. Espero o melhor para a Guiana. Precisamos de uma mudança no nosso país, então vamos votar por uma. As eleições têm uma logística complexa, já que mais de 95% do país, de 850 mil habitantes, está coberto por florestas tropicais. A comissão eleitoral prevê que os resultados sejam anunciados na quinta-feira. O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sofreu uma interferência no GPS quando se preparava para aterrissar na Bulgária neste domingo. O pouso da aeronave foi possível utilizando ferramentas de navegação terrestre. De acordo com a Comissão Europeia, as autoridades búlgaras suspeitam que o incidente se deve a uma interferência flagrante da Rússia. Mas não está claro se o voo foi alvo de um ataque deliberado. Claro que estamos cientes e, de certa forma, acostumados com as ameaças e intimidações que fazem parte do comportamento hostil da Rússia. É evidente que isso só vai reforçar ainda mais nosso compromisso inabalável de aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia. Ursula von der Leyen, de 66 anos, visitou a Bulgária como parte de uma série de viagens por 7 países da União Europeia que fazem fronteira ou estão localizados perto de Belarus e da Rússia. O objetivo é transmitir total solidariedade do bloco a estas nações. A Comissão Europeia afirmou que a região tem sofrido com muitas dessas práticas de interferência e falsificação e acrescentou que aplicou sanções a várias empresas que acredita estarem envolvidas.
O fim de semana foi de rodada no Brasileirão com polêmicas na arbitragem. O Flamengo empatou com o Grêmio e o clássico Corinthians e Palmeiras terminou em 1-1. Assunto para o Vinícius Pacheco, que está por aqui, está chegando. E o Vini chega, é claro, para falar para a gente todos os detalhes. E eu pergunto para você em especial, alguma mudança, brusca aí na tabela de classificação? Vini, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. A única grande mudança talvez tenha sido a troca de vice-liderança no Campeonato Brasileiro, principalmente com o empate do Palmeiras e a vitória do Cruzeiro nesse final de semana fez aquela movimentada ali na parte de cima da tabela. Claro que também com os tropeços do Flamengo e do Palmeiras, o Cruzeiro também ficou mais próximo do líder. E a gente vai começar falando do jogo Flamengo e Grêmio, tão esperado. Flamengo vindo de uma boa vitória, de uma goleada sobre 8-0 em cima do Vitória. A equipe do Grêmio veio, claro, muito fechada. Poucas vezes chegou ao ataque do Flamengo e a única vez que chegou ao ataque perigoso, teve o contra-ataque. A gente vai ver aí no que resultou. Gol do Arrascaeta, tabela entre Pedro e Arrascaeta. O uruguaio meteu lá no cantinho do goleiro Volpi. Olha só, o Volpi tentou se esticar todo, mas não teve como. O Grêmio, uma das poucas vezes que entrou na área do Flamengo, armou essa mão na bola que o herói da partida do Grêmio, o Volpi, goleiro Volpi, converteu, empatando o jogo. Muita polêmica nesse sentido aí, porque bastante gente questionou se foi pênalti ou não, se bola na mão, mão na bola nesse lance, e se de fato seria marcado esse pênalti. O importante é que o resultado final ficou 1-1, o Grêmio poucas vezes chegou ao ataque, não deu um chute a gol, mas fez o que importa, saiu com um ponto do Maracanã neste jogo que foi recorde de público. Mais de 69 mil pessoas estavam presentes no Maracanã. Já no clássico Corinthians e Palmeiras, também tudo igual e também com polêmicas de arbitragem. O gol do Palmeiras saiu na cobrança de pênalti, que foi marcado. O Vitor Roque foi puxado dentro da área e o Flaco depois teve esse encontrão aí pelas costas e marcado o pênalti para o Palmeiras, que o Vitor Roque converteu, fazendo 1-0 para o Porco. O Corinthians buscou o empate com gol contra do Piquerez. O Bruno Henrique deu o toque ali de cabeça, Gustavo Henrique, e o Piquerez fez contra. Além desse lance do pênalti, o Palmeiras também reclamou bastante porque teve mão na área também, o que seria o gol que deixaria o Palmeiras na vantagem, mas o Ramon Abate Abel não marcou e ficou aí muita polêmica também nesse jogo, bastante questionamentos. Já na parte de cima da tabela, o favorito Bahia, que está no G4, chegou para jogar contra o Mirassol e tomou uma goleada, 5 gols do Mirassol. E a gente confere o primeiro, marcado após cobrança de escanteio, João Vitor fez. E o Chico da Costa, a Laíbra, fez o segundo, 2-0 para o Mirassol. O terceiro veio após falha aí da defesa do Bahia e gol do Ronaldo contra. Chegou ali batendo o Gabriel e gol contra do Ronaldo. O quarto gol veio nessa tabelinha bonita aí, que completou depois um lance dantesco, sobrou para o Alisson fazer 4-0. E o quinto, para fechar aí a goleada do Mirassol, o Christian, e o Bahia fez o gol de honra com o Rodrigo Nestor. Uma baita goleada aí do Mirassol, que vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Já o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente confere agora porque o Carboneiro foi derrubado na grande área, pênalti para o Internacional, que o Alan Patrick converteu, abrindo o placar para o Colorado. O Fortaleza chegou a empatar com o Luca de cabeça e o Internacional ficou na frente novamente com o Vitinho, aproveitando aí a sobra do Alan Patrick. 2-1 para o Internacional, vencendo no Beira-Rio. O Vitória voltou a vencer também por 1-0 jogando na Bahia. E a gente confere agora o único gol, esse golaço feito pelo Eric. Logo no início da partida, 5 minutos de jogo, meteu essa bola na gancha. Já o Sport continua perdendo no Campeonato Brasileiro, apenas com uma vitória no campeonato até agora, e perdeu novamente jogando em Recife. E a gente confere os gols. O Vasco abriu o placar com o Nuno Moreira. O Sport chegou a empatar de pênalti com o Lucas Lima. E o Vasco fez 2 gols na sequência
com o Felipe Coutinho e com o Verratti após a marcação de pênalti, que você confere aí o pênalti marcado, e o Verratti marcou 3-1 para o Vasco. O Sport chegou a diminuir com o Ramon. Ficou então 3-2 para o Vasco jogando em Recife contra o Sport. No jogo entre Santos e Fluminense ficou no 0-0. Jogos de sábado, o Botafogo venceu por 4-1 o Bragantino, o Cruzeiro venceu por 1-0 o São Paulo e o Ceará perdeu para o Juventude jogando no Ceará. Passados esses resultados, a gente confere como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Neste momento, então, o Flamengo liderando com 47 pontos, o Cruzeiro alcançou a vice-liderança, passando o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras tem 43 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Fechando o G4, temos o Bahia com 36 pontos. Na segunda parte da tabela, mantém então o Sport na lanterna, Fortaleza com 15 pontos, Juventude com 21. Destaque aqui para o Santos e o Vasco da Gama, que tem a mesma pontuação que o Vitória, que é o último aqui na zona de rebaixamento. Uma fase muito ruim, de fato, do Santos e também do Vasco da Gama. Andréia, agora o Campeonato Brasileiro dá uma pausa, tem a pausa dos jogos da FIFA, tem eliminatórias da Copa e retorna só no dia 13, no sábado, que ainda a gente tem na quarta-feira os jogos da Copa do Brasil e depois sim o Campeonato Brasileiro retorna. Como sempre, o mundo esportivo muito movimentado. É isso aí. Até a próxima, Vini. Até, uma boa noite a você e a todos que acompanham aqui o Pix News. Boa noite, obrigada. E agora nós vamos falar sobre centenas de pessoas ruivas que se reúnem em um festival que celebra a cor do cabelo. O encontro, conhecido como o Dia dos Ruivos, foi lançado há 20 anos e atrai participantes de vários países. Cenourinha, cachos de cobre, flamejante. Esses são alguns apelidos associados aos ruivos, que geralmente são raros de se encontrar. Mas quem ousaria brincar com uma multidão de cabelos vermelhos? É isso mesmo, centenas se reuniram em Tilburg, na Holanda, para celebrar o dia deles. Somos muito intimidados por sermos únicos. Quando você é único, acaba chamando a atenção. Por isso sofremos bullying. Mas quando estamos juntos, criamos laços e pensamos, somos únicos e especiais. O Dia dos Ruivos foi lançado há 20 anos e agora atrai participantes de mais de 80 países para 3 dias de eventos. Olhando assim, um mar de gente. Mas o povo de cabelo vermelho representa menos de 2% da população mundial. Venho há 15 anos. Na primeira vez queria ver como seria não me destacar na multidão e conhecer outras pessoas iguais. Conheci pessoas incríveis e agora sinto que somos uma família que se reúne todos os anos. O rutilismo é uma característica genética responsável pela ocorrência de pelos e cabelos ruivos, ou seja, de coloração avermelhada. Um efeito que realmente pode ser entendido como sinônimo de charme. Os 2 primeiros dias da Expo Inter no Rio Grande do Sul foram marcados por recordes tanto de público quanto de vendas. O clima contribuiu para a semana de recordes da maior feira de exposições de animais da América Latina. Nos 2 primeiros dias do evento, a Expo Inter registrou o maior número de visitantes em uma década. No sábado, abertura da feira, o parque recebeu mais de 119.500 pessoas, superando a marca histórica do primeiro dia. O movimento intenso se repetiu no domingo, consolidando um novo recorde, 258 mil visitantes no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil em Esteio. O pavilhão das agroindústrias também reuniu o maior número de expositores em todas as edições, com 456 empreendimentos. As vendas acompanharam o crescimento, confirmando o bom momento, mais de 3 milhões de reais em negócios, um aumento de 35% em relação a 2024, quando acumulado foi de pouco mais de 2 milhões e 200 mil reais. Com a programação até dia 7 de setembro, a 48ª Expo Inter reúne expositores de máquinas agrícolas, pecuária de elite, agricultura familiar, artesanato e atrações culturais. A expectativa é que o público final supere a edição passada, consolidando o evento como a maior vitrine do agronegócio brasileiro e ponto de encontro entre campo e cidade.
O governo do Paraná e o Exército Brasileiro deram início nesta segunda-feira à Semana da Pátria no estado, com uma cerimônia no Palácio Iguaçu marcada pelo acendimento da pira com o fogo simbólico da pátria, que vai ficar acesa até 7 de setembro. A cerimônia, que contou com a presença do governador Ratinho Júnior, estudantes de escolas cívico-militares, de educação especial, da Guarda Mirim e representantes das forças de segurança estaduais e das Forças Armadas, relembra os 203 anos da independência do Brasil, proclamada em 7 de setembro de 1822 por Dom Pedro I. Como parte das tradições e valores nacionais, a abertura da Semana da Pátria é marcada pelo recebimento do fogo simbólico, cuja chama foi acesa em Brasília e então distribuída para todo o território nacional, permanecendo acesa durante toda a semana. A cerimônia no Palácio Iguaçu marca também o início das festividades da data em todo o Paraná. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar participando desse momento, né? É um ato simbólico importante, né, na comemoração da Semana da Pátria, 203 anos que o Brasil passou até a independência como nação, como país, e cabe a cada um de nós, cidadãos, fazer a sua parte para fortalecer o Brasil. Então, para nós é um motivo de muita alegria estar podendo, junto com os alunos, junto com as forças militares, né, poder participar e automaticamente convidar a população para poder participar no 7 de setembro. Já é rotineiro, né, essa abertura aqui no Palácio Iguaçu, onde é feita a abertura da Semana da Pátria, que antecede aí os eventos que nós teremos no dia 7 de setembro. Então isso é um resgate à nossa história, é um resgate a toda a questão da civilidade, né, e do 7 de setembro aí para o Brasil, né. Ao longo da semana haverão vários eventos nos colégios, nos quartéis de polícia, também quartéis de exército, para que a gente resgate esse momento cívico, né, e momento histórico aí para o estado do Paraná e para o Brasil. Acho que é algo muito importante, né? Não pela minha pessoa, mas como a representação de um povo, né, com mais de 130 anos de independência, né, onde esse território foi marcado por muitas lutas, embates, e hoje nós temos nossas fronteiras bem demarcadas, né, graças a esse povo bravo, que é o brasileiro, né, persistente, né, e assim a gente torce para que mantenhamos nossa democracia, nossa liberdade. É um extrato do que é o nosso povo. Então a gente espera que todos os seus problemas tenham soluções e que Deus abençoe a nossa pátria. O tradicional desfile de 7 de setembro ocorre no próximo domingo. A expectativa é reunir milhares de pessoas ao longo da Avenida Cândido de Abreu, na capital paranaense. Vão participar do desfile estudantes e entidades civis e militares, incluindo as polícias militar, civil, penal e científica, o Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha e Aeronáutica. Outras cidades paranaenses também irão organizar um desfile cívico-militar. Em discurso, Ratinho Júnior destacou que a Semana da Pátria é um momento de celebração da bandeira, do verde e do amarelo, da natureza esplêndida, das cidades e estados, da união dos povos e da integração de forças que formam a nação. Que a Semana da Pátria ajude a cada brasileiro e brasileira a pensar que o verde e o amarelo são símbolos de coragem, de um Brasil independente e livre, e que os cidadãos também são independentes e livres. Que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Que Deus abençoe o nosso 7 de setembro que está adiante. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.